Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Visão Panorâmica das Escrituras. Nós estamos finalizando o nosso curso, estamos nas últimas aulas. Que bom que você chegou até aqui. Bom, na última aula, nós falamos sobre conversão. Nós falamos sobre o que uma pessoa precisa saber para ser salvo, né? Nós falamos que existem 5 passos, né, que a pessoa precisa fazer, realizar para poder alcançar a salvação, né? Nós vimos que uma pessoa precisa crer no Evangelho de Cristo Jesus, precisa ter fé, crer que esse Evangelho é verdadeiro e único, crer que esse Evangelho tem poder para salvar, para me salvar. Mas nós vimos também, com calma, que a crença não é suficiente para que eu possa ser salvo, né? Lembra que eu compartilhei com vocês o texto de Tiago 2,19, que lá fala que até os demônios creem e tremem diante de Deus. Para dizer, então, se a crença fosse suficiente para que eu pudesse ser salvo, os demônios também poderiam ser salvos. Mas a gente entende, segundo a palavra de Deus, né, segundo a autoridade da Bíblia, que eu preciso realizar, obedecer todos os requisitos necessários que Deus estipulou na sua palavra para que eu possa ter a plena certeza da minha salvação, não é? Então nós vimos que a crença ela é importante. Eu preciso crer no Evangelho. Eu preciso crer na mensagem de Cristo, né? Mas eu preciso cumprir os outros passos também, porque depois eu preciso me arrepender. Eu preciso ter esse arrependimento, me arrepender dos meus erros, dos meus pecados, de tudo aquilo que Deus não se agrada, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre pecado na aula de hoje, mas eu preciso me arrepender dos meus pecados. E nós vamos ver o que é pecado e quais são os pecados que Deus quer que eu não faça, que eu lute contra isso, né? E se eu cometo ou se eu faço esses pecados, eu preciso ter esse arrependimento, eu preciso me arrepender desses pecados e ter uma mudança de atitude, uma mudança de postura. Nós vimos também que eu preciso confessar Jesus como meu Senhor. A gente leu um texto de Romanos 10, 9 e 10, eu preciso confessar com minha boca que Jesus é Cristo, é Filho de Deus, é meu Senhor, é meu Salvador. Eu preciso confessar Jesus, né, no meu coração. Tenho que confessar Jesus como meu Senhor. E também eu preciso me batizar, eu preciso ser batizado. O batismo ele é importantíssimo para uma pessoa ser salva. E nós vamos falar na aula de hoje o valor e a importância do batismo, né? E entender que eu preciso ser batizado nas águas para nascer de novo, né? Me tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, né? A gente vai conversar um pouco hoje sobre a importância e o valor que o batismo tem e como o batismo é importantíssimo para esse processo de salvação, tá bom? E, por último, para que eu possa herdar a vida eterna, para que eu possa ser salvo, eu preciso perseverar até o fim, sem me desviar do caminho do Senhor, permanecer em Cristo Jesus, que é o único caminho, e permanecer na vontade de Deus. Então nós vimos, né, que nós somos salvos não pelas obras, mas pela graça, e que nós podemos saber sim se temos vida eterna, né, através desses passos, né? E a gente viu também que Deus enviou Jesus para nos reconciliar com Ele, né, para nos salvar da ira de Deus por meio do sangue de Cristo Jesus. Então, isso são algumas coisas que nós estudamos na aula passada, né? Nós falamos um pouquinho do valor e da importância da conversão segundo a palavra de Deus, tá bom? Bom, na aula de hoje, nós vamos falar, o tópico da aula de hoje, o primeiro item que nós vamos conversar é sobre o problema da humanidade. Vamos falar sobre o maior problema da humanidade, que é
o pecado. Então, nós vamos falar nesse primeiro momento sobre o pecado e entender as consequências que o pecado gera na vida de uma pessoa e por que eu preciso me arrepender desses pecados. Por que eu preciso me arrepender e o que vai acontecer com o ser humano se ele não se arrepender de seus pecados, tá bom? Então, esses são alguns assuntos que nós vamos conversar e depois nós vamos falar sobre, depois que falarmos sobre pecado, vamos falar sobre o evangelho, né? E sobre a importância e o valor do batismo, tá bom? Mas vamos lá, um passo de cada vez. Bom, então, eu estou na página 49, você vai ter essa introduçãozinha aí na sua apostila, você pode preencher as lacunas vermelhas, então vamos ver, né, sobre o maior problema da humanidade. A Bíblia afirma, lá em 1 João, capítulo 1, dos versículos 8 a 10, você pode ler depois lá. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e estamos chamando Deus de mentiroso. Então, se eu afirmo, se eu falo para as pessoas ou para mim mesmo, ó, eu não tenho pecado, eu não peco, eu estou sendo um mentiroso, né? E estamos chamando Deus de mentiroso, porque quando você vai ler lá, João é claro em dizer que todos são pecadores. Portanto, admitindo ou não, todos nós somos pecadores. O primeiro livro da Bíblia revela como aconteceu o primeiro pecado. Nós já vimos lá de Adão e Eva em Gênesis 3. O restante da Bíblia trata das consequências, das tristezas e da solução do maior problema da humanidade, que é o pecado. Por mais que existam as consequências e as tristezas que o pecado pode trazer, a gente tem que ter essa esperança de que há uma solução, há uma resposta para o maior problema da humanidade. Nós vamos conversar sobre o que envolve o pecado e qual é essa solução para o pecado, tá bom? Então vamos lá, começando com a letrinha A. O que é pecado? Você consegue me dizer o que é pecado nas suas palavras? Eu quero que você pense e reflita sobre o que é pecado para você. Aí na sua apostila, você pode preencher. Pecar significa errar o alvo, que é fazer a perfeita vontade de Deus. Erramos o alvo com ações, palavras e pensamentos. Então, o nosso propósito como cristãos é buscar a perfeita vontade de Deus, é buscar a perfeição, buscar a santidade. Nós precisamos acertar o alvo, mas quando eu erro o alvo, eu estou pecando, ok? Então, pecar, eu quero que você pense como um alvo, né? Nós precisamos acertar o alvo. Então, acompanhe o mouse aí. Se eu jogo um dardo ou uma flecha e jogo nesse alvo e eu acertar aqui onde está o mouse, a pergunta que eu faço, eu acertei ou eu errei? Eu errei. Eu vou lançar outro dardo, joguei, acertei aqui onde está o mouse. Acertei ou errei o alvo? Eu errei. Por quê? Onde é o alvo? Aqui onde está a flecha aqui na imagem. Então eu preciso acertar o alvo, né, nessa busca de santidade. Então sempre quando eu erro, né, eu estou pecando, eu estou errando. Então eu preciso buscar essa santidade. Eu preciso buscar fazer a perfeita vontade de Deus. Ok? Então, pecar significa errar o alvo. Então, quando eu acerto, quando eu faço a perfeita vontade de Deus, eu acertei o alvo. Mesmo se eu acertar bem no cantinho aqui, né, onde está o mouse, eu posso lançar um dardo e ele parar onde está aqui o mouse, né? Eu acertei ou errei? Eu errei, mas eu posso gesticular, mas eu quase acertei.
eu quase acertei, mas não acertou. Quase ainda não é acertar. Então eu preciso lutar por santidade, lutar para fazer a vontade de Deus. Tudo bem? Então eu quero que você pense e reflita nesse alvo, que o nosso propósito é buscar a santidade, eu preciso acertar o alvo, né, que é a perfeita vontade de Deus. Tá bom? Então, vamos ver que existem duas situações, somente duas, né? A gente acha que é, mas existem duas situações nas quais nós pecamos, né? Nós erramos o alvo quando fazemos o que Deus proíbe, que é o mal. Então existem duas situações quando nós pecamos. Então, quando nós erramos o alvo, né? Erramos o alvo, nós pecamos quando fazemos o que Deus proíbe, que é o mal. Então, mentir, enganar, cobiçar. Então, quando eu faço coisas que Deus proíbe, quando eu pratico essas coisas, eu estou em pecado. Tudo bem? E a segunda forma de eu pecar, de eu errar o alvo, é quando nós não fazemos o que Deus manda, que é o bem. Vamos lá, deixa eu pensar. Quando eu deixo de ajudar o meu próximo, quando eu não amo o meu próximo, quando eu não amo meus irmãos, né? Quero que você pense, né, sobre esses dois pontos e reflita. Então, nós pecamos, nós erramos o alvo quando nós deixamos de fazer essas duas coisas, tá bom? E todos os pecados estão envolvidos nesses dois pontos, tá bom? Então, quando eu faço o que Deus proíbe ou quando eu não faço o que Deus manda, tá bom? Porque o nosso objetivo como cristãos é buscar a santidade. Segundo Mateus 5,48, palavras do próprio Jesus. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então, nós entendemos que nós temos que buscar essa perfeição. Temos que lutar contra os nossos pecados. Temos que lutar para acertar o alvo. Nosso propósito como cristãos é fazer a vontade de Deus. Então eu quero que você pense a respeito sobre o que é pecado e sobre esses dois pontos que nós falamos, que é quando nós erramos, quando nós fazemos, não, quando nós deixamos de agradar a Deus, tá bom? Então, reflita sobre esses dois pontos. Se você tiver dúvida, pode perguntar, tá bom? Então vamos para a letra B, acho que você já preencheu. Quais são alguns exemplos de pecados? Então, você tem na sua apostila essa tabela. Conforme a lista abaixo, examine a si mesmo, respondendo a seguinte pergunta: quais desses pecados eu tenho na minha vida? Então, todos esses textos que estão aí na sua tela são esses que estão nesse quadro na sua apostila, mas eu coloquei aqui também. Então, nós temos tudo isso daí e vamos ver, né, esses pecados, tá bom? Né? Lembrando, a Bíblia, ela é a nossa autoridade. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é tudo aquilo que Deus quer que nós façamos, que nós temos que cumprir, obedecer. Ok? E aqui está aqui está muitos pecados, né? Que são coisas que Deus não aprova. E ele vai dar, nesses textos, a gente vai ver aqui com calma, as consequências desse pecado, se eu praticar, se eu permanecer nesses pecados. Então lembra, todo pecado, nós já falamos isso, tem consequências e tristezas na minha vida, tá bom? Então, pecado gera consequência quando ele é praticado. Então vamos ver os pecados que estão registrados nas Escrituras, tá bom? Conforme Marcos 7, do 20 ao 23, maus pensamentos, imoralidades sexuais,
roubos, cobiças, homicídios, adultérios, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e a insensatez. E ele vai dizer, né, lá nos versículos 20 e 23, todos esses males tornam o homem impuro. Se você não conhece algum desses pecados, pega um dicionário e procura para você entender o significado de algum pecado aqui que você não conheça, tá bom? Mas o nosso objetivo não é pesquisar isso, mas para você entender que essas coisas são pecados e, segundo esses textos, quais são as consequências que isso vai gerar na minha vida se eu continuar praticando, se eu continuar praticando ou trazer isso para a minha vida. Conforme Romanos 1, 29 a 32, então, injustiça, ganância, depravação, alguns vão ser repetidos, né? Rivalidades, malícia, caluniadores, insolentes, presunçosos, desleais, desobediência aos pais. Então, qual é a consequência dessas pessoas que cometem esses pecados? Os que praticam tais coisas merecem a morte. E por aprovar aqueles que as praticam. Então, nós cometemos pecado quando praticamos essas coisas. Entretanto, segundo Paulo em Romanos 1, 32, nós também pecamos quando aprovamos outras pessoas praticando. Então, quando eu aprovo alguém mentindo, quando eu aprovo alguém sendo ganancioso, eu concordo. Quando eu concordo ele ser presunçoso, ele ser desleal, ele causar rixas, rivalidades, quando eu concordo com o pecado do meu irmão, do meu próximo, eu também estou pecando. Então, só para você pensar sobre isso também. Paulo também falou, então, a maioria dos textos aqui são de Paulo. Paulo também falou em 1 Coríntios, capítulo 6, os perversos, os imorais, os idólatras, a feitiçaria, os homossexuais, os ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, adúlteros e trapaceiros. Qual é a consequência de quem cometer esses pecados? Não herdarão o reino de Deus. Lembrando que aqui a gente não está para acusar, para condenar, para julgar. Nós estamos falando o que a palavra de Deus nos mostra, ok? E aqui é a vontade de Deus. Se a Bíblia é a nossa autoridade, se a Bíblia veio de Deus, então são coisas que Deus abomina, são coisas que Deus não aprova. E eu preciso fazer essa reflexão na minha vida, analisar a minha vida, antes de querer olhar para o meu próximo. Olhar para mim, o que eu tenho feito? O que tem acontecido comigo? Quais são os pecados que têm me dominado? Lutar contra esses pecados, buscar o verdadeiro arrependimento, porque se eu não buscar, eu não vou herdar o reino de Deus, né? E lembrando, eu não estou aqui inventando nada, são coisas que estão na palavra de Deus. Não fui eu que inventei esses pecados, não fui eu que disse, ó, isso é pecado, isso não é pecado, é Deus que está dizendo, ok? Tá bom? Então, pense sobre isso, reflita sobre isso. Não sou Deus, não sou juiz, não estou aqui para dizer que você está para o inferno, não. Estou aqui para exortar você a fazer essa análise em seu coração. Para que eu preciso fazer isso todo dia. Porque eu sou pecador, eu preciso identificar os meus pecados e buscar arrependimento. Pedir perdão para Deus pelos meus pecados, tá bom? E Paulo também vai falar em Gálatas, né? Então, outros pecados lá que ele registra, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, orgias e ainda coisas semelhantes. No versículo 21 ele vai dizer, os que praticam não herdarão o reino de Deus. É a vontade de Deus que precisa prevalecer, né? Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Infelizmente, por mais humanos que sejamos e queremos muitas vezes passar pano em algumas coisas, a gente não pode, a gente precisa entender que o pecado gera consequências. E olha as consequências terríveis que o pecado gera na minha vida se eu não tiver o verdadeiro arrependimento. Apocalipse 21, João escreveu lá, os covardes, os incrédulos, os depravados,
os assassinos, a moralidade sexual, feitiçaria, repetindo, né? Idolatria e todos os mentirosos. Qual é a consequência? O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, ou seja, o inferno. Então, que eu possa fazer uma reflexão disso, analisar a minha vida dentro disso. Então, analise isso dentro da sua vida. O que eu tenho feito? O que eu tenho praticado? O que eu tenho feito que desagrada a Deus? Olha, as consequências são terríveis e tristes. Então, eu preciso ter esse arrependimento para que eu possa buscar o perdão de Deus. E vamos ver como esse perdão vai acontecer depois que eu me arrependo desses pecados. Eu me arrependi, não quero mais praticar, mas, além do arrependimento, eu preciso ter o perdão. Então, como eu posso buscar o perdão? Vamos ver com calma lá na frente, tá bom? Então, essa é a lista, né, na letra B, dos pecados que estão registrados aí. Então, vamos ver, letra C, quais são as consequências dos meus pecados? O que vai acontecer se eu praticar esses pecados? Se eu aprovar os outros praticando esses pecados? Então, você pode anotar aí na letra C. Então, você tem aí 5 pontos, né? Você pode preencher. Então, conforme Gálatas 5:21, eu não herdará o reino de Deus. Invejosos, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, é isso que Paulo está dizendo, inspirado por Deus, que quem comete e quem pratica esses pecados não herda o reino de Deus. Então, acho que esse primeiro já é uma consequência terrível, não é? Bom, segundo, conforme Isaías 59, 1 e 2, ficará separado de Deus. Lembra lá do desenho que eu fiz? O pecado separa. Então, se eu quero continuar pecando, eu vou permanecer separado de Deus. Eu não vou sair de onde eu estou para me aproximar de Deus. Vamos ver o que Isaías escreveu. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas, ainda tem o mas, mesmo Isaías dizendo, mesmo que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, porque Deus ele quer salvar, e seu ouvido não está surdo para que não pode ouvir, ele ouve, e ele está lá para dar a salvação para o homem. Mas as iniquidades de vocês, os pecados de vocês, fazem separação. Separado. Então, fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pecados. Então, o pecado gera essa separação. E se eu continuar praticando e não me arrepender, não buscar o perdão, eu vou passar a eternidade separado de Deus. Então o pecado tem sérias, graves consequências, como nós falamos desde a primeira aula. Próximo, conforme Romanos 6:23, você pode preencher aí na sua letra C, eu vou receber a morte eterna. Então eu vou receber a morte eterna como salário, né? Está aí na sua apostila. Então, qual que é o salário que eu vou receber? Então, uma pessoa recebe um salário de acordo com aquilo que ela trabalhou. Então, trabalhou o mês inteiro, ela vai ter direito ao salário. Mas, se eu permaneço no pecado e não quero me arrepender, eu vou receber o merecido salário por estar no pecado. Qual que é o salário que eu vou receber? Porque o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu vou receber o merecido salário se eu permanecer em pecado, que é a morte eterna.
Então, que tristeza saber disso. Conforme Lucas 16, 19 a 31, lá é a história do rico e do Lázaro, né? Se você já leu lá a parábola, o rico está no inferno sofrendo, né? O Lázaro está lá sendo confortado por Abraão, e o rico pede, né, para Abraão dar algum jeito para avisar a família dele, enfim. Pode ler a história lá, é interessante. Mas eu escolhi o texto de Apocalipse 21:8, se você quiser anotar aí na sua apostila como uma complementação desse ponto, né? Porque a palavra será atormentado ou jogado, né, no inferno. A gente já leu Apocalipse 21, quando porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, o merecido salário do pecado é a morte espiritual. Segunda morte. E esta morte é aonde eu vou passar no inferno, atormentado eternamente, sofrendo, porque eu não quis me arrepender dos meus pecados. Então, eu preciso fazer essa reflexão e buscar o arrependimento, buscar o verdadeiro arrependimento, buscar com Deus para que Ele possa me perdoar dos meus pecados e que eu possa ter uma mudança de atitude, tá bom? E o último, se eu permanecer no pecado, eu vou permanecer sobre a ira divina, sobre a ira de Deus. João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu não quero que a ira de Deus permaneça sobre mim. Mas o que eu preciso fazer para que isso não aconteça? Eu preciso me arrepender dos meus pecados, ter essa mudança de atitude, né? Então, esse é o perigo, né, que nós precisamos entender, que o pecado ele é o maior problema da humanidade e o pecado gera graves e tristes consequências para o ser humano, se ele não buscar o arrependimento, tá bom? Então, espero que você tenha entendido, tenha conseguido completar aí esses 5 pontos, tá bom? Eu vou permanecer sobre a ira divina, que é o último. Vamos para a letra D. Aí você tem todos eles completos, de acordo com a sua apostila, se você quiser preencher. Então, o pecado gera graves e grandes consequências na minha vida, tá bom? Então, é isso que o pecado vai gerar na minha vida. Letra D. Qual é a solução para os meus pecados? Então, se eu estou vendo somente a parte negativa, peraí, isso está me causando tristeza. Qual é a boa notícia no meio de tudo isso? A boa notícia é que há uma solução para os pecados. A boa notícia é que você e eu não precisamos ficar separados de Deus e sofrer essas tristes e terríveis consequências. A gente não precisa disso. Essa é a boa notícia. Mas a pergunta que eu faço é: por que posso ter essa certeza? Eu posso ter essa certeza de que eu não preciso ficar separado de Deus e de que eu não vou sofrer essas terríveis consequências? Eu posso ter certeza disso? Claro, a gente vai ver isso com calma. Lá em João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente viu já com clareza o que Deus fez para que eu pudesse ser salvo e para que eu não ficasse separado de Deus, para que eu não sofresse essas consequências tristes e terríveis. João 14, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é interessante nós entendermos que Jesus é o único caminho que me leva até Deus.
Lembra do desenho que nós fizemos? O pecado me separa de Deus. Jesus é o único caminho que faz com que eu me aproxime de Deus. Para que eu me aproxime de Deus, para que eu não possa sofrer, para que eu não sofra essas terríveis e graves consequências que o pecado traz na minha vida. Ok? Então, a gente falou sobre o maior problema da humanidade, que é o pecado. Espero que você tenha entendido. E eu quero compartilhar isso rapidamente, mas não está na sua apostila, mas você pode copiar aí depois. Qual a solução dos meus pecados? A gente está indo no ponto D, antes de nós entrarmos para o próximo assunto. A. Por que Jesus é a única solução? Porque a gente acabou de ler João 14. Jesus é o único caminho que me leva a Deus. Qual é a missão de Jesus na terra? Segundo João 3,16, nós acabamos de ler. A missão de Jesus é revelar o Pai e o seu amor por nós. Deus quer mostrar que nos ama e mostrou isso através do seu Filho. Qual era a mensagem de Jesus? João 3, 1-7, a gente vai ver esse texto com calma também, que o homem precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. A gente vai ver que o batismo é essencial para uma pessoa ser salva, para que eu possa entrar no reino de Deus, para que eu possa ter vida eterna. O batismo é importante, tá bom? Último ali, quais foram os últimos mandamentos de Jesus? Conforme Mateus 16 e Marcos 16 e Mateus 28. Pregar. Então, os últimos mandamentos de Jesus foi que o evangelho tinha que ser pregado, pregar o evangelho para todas as pessoas e fazer discípulos de todas as nações. Então, esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Jesus, né? Que a gente pregue o evangelho de Cristo Jesus. Para que as pessoas entendam que Jesus é o único caminho que leva as pessoas até Deus. Tá bom? Então, vamos continuar, né? Vamos seguir em frente. Então, vamos começar na página 50, tá? Página 50, estamos quase finalizando, né? Falta menos de 10 páginas aí para nós acabarmos o nosso curso. Estamos na reta final e acabamos de ver o maior problema da humanidade. E o que é a solução para resolver o maior problema da humanidade? O Evangelho. O Evangelho é a solução. Vamos lá, nessa introduçãozinha, vamos conversar sobre o que é o Evangelho, qual é a função do Evangelho e como eu posso entender o Evangelho e o que eu preciso fazer para obedecer ao Evangelho, tá bom? São algumas coisas que nós vamos responder durante, a partir de agora nesse estudo. Bom, nessa introdução você pode ir preenchendo as lacunas em vermelha. Então vamos lá. Antes de sua ascensão, Jesus deu este mandamento: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. A gente viu isso em Marcos 16, 15. A notícia que se espalhou rapidamente pela Palestina a respeito de um carpinteiro judeu inocente, morto na cruz, passou a ser conhecida como Evangelion e significa boas novas. Então, evangelho significa boas novas ou boa notícia ou ótima notícia. Essa boa notícia, conforme as instruções do próprio Senhor, foram anunciadas primeiro em Jerusalém, depois no estado da Judéia e de Samaria, e finalmente até os confins da terra, quando alcançou todo o mundo. Em obediência ao mandamento de Jesus, o evangelho se espalhou pelo mundo. Continua sendo pregado até hoje e vai continuar até a volta dele. Agora chegou a sua vez de ouvir a maior e a melhor boa notícia de toda a sua vida. Então, vamos falar sobre a melhor notícia que você pode receber na sua vida. Então, vamos lá. Conforme Colossenses 1,6, esse evangelho, Paulo estava falando sobre o evangelho de Cristo, está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Assim, como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então, esse é o nosso propósito, falar
o que a Bíblia está registrado, porque nós entendemos que a Bíblia é nossa autoridade, então vamos ver o que a Bíblia fala, o que Jesus nos mostra na palavra de Deus a respeito do Evangelho, tá bom? Lembrando, não existe uma fórmula secreta, não existe algo novo, algo que complemente o Evangelho. O que está na Bíblia é suficiente para que a gente entenda a importância do Evangelho, o que eu preciso fazer para obedecer esse Evangelho. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, tá bom? Letra A. O que é o Evangelho? Então, vamos começar com essa pergunta, entendendo, antes de nós partirmos para o ponto de obedecer, vamos entender o que é. Então vamos lá. Letra A, página 50, você pode ir preenchendo aí as suas lacunas. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, então Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de evangelhos e relatam a vida de Jesus desde a sua encarnação até a sua ascensão ao céu, conforme o gráfico abaixo. O evangelho é Jesus. Então, o que é o evangelho? O evangelho é a respeito da vida de Jesus e da mensagem que ele trouxe para a humanidade. Então, você tem esse gráfico aí na sua apostila, tá bom? Então, a vida de Jesus é o Evangelho. Então, teve a sua encarnação, ele se fez carne, encarnou entre nós, teve o seu ministério durante 3 anos, foi morto na cruz, foi sepultado, aí nesse desenho aí são a sepultura e a pedra, foi sepultado. 3 dias depois, ele ressuscitou, né? Ele teve a sua aparição por 40 dias, dando as últimas instruções aos apóstolos. Depois de 40 dias, Atos capítulo 1, ele ascende, ele teve a sua ascensão. E hoje nós aguardamos a última promessa, que é a volta de Cristo, quando ele voltar. Não sabemos quando. Então só para você entender, esse gráfico você tem na sua apostila. Então, o Evangelho é uma boa notícia, e a boa notícia é Jesus. O Evangelho é Jesus. Então vamos lá, 3 pontos aí, para nós entendermos mais sobre o que é o Evangelho. Conforme Marcos 16, 15 e 16, como nós já lemos, vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, conforme Marcos 16, 15 e 16, aí embaixo que você está vendo, o Evangelho é uma mensagem que precisa ser pregada para as pessoas crerem em Jesus e serem salvas. Tá bom? Então, esse é o número 1, conforme Marcos 16. Então, o Evangelho é uma mensagem. Vamos entender que o Evangelho é Jesus. Agora, nós estamos vendo que esse Evangelho é uma mensagem que Jesus trouxe. E essa mensagem precisa ser pregada, ok? E nós vimos, conforme Atos 1:8, que eles começaram a pregar essa mensagem, o Evangelho, em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Depois eles foram por todo o estado, né, quando você for ver no mapa da Judéia. Depois foi para Samaria, que era em cima, e até alcançar os confins da terra. O Evangelho chegou até Roma, em Atos 28, e alcançou todo o mundo. Então nós temos que pregar a palavra de Deus, anunciar as boas novas, falar a respeito de Jesus, proclamar a verdade e testemunhar esse Evangelho da salvação. Ok? Então, esse é o número 1. Estamos dentro do ponto sobre o que é o Evangelho. Tá bom? Então, entendemos agora que o Evangelho é uma mensagem que precisa ser pregada para as pessoas. 2. Conforme Romanos, capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para salvar quem crê. Você pode preencher o número 2 aí. O que o apóstolo Paulo escreveu sobre o Evangelho à igreja de Roma? Então ele escreveu assim, ó: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho tem poder, porque o Evangelho é o poder de quem? De Deus, para a salvação. Estamos falando de salvação. Então, o Evangelho tem poder para salvar.
Então, o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Então, mais um ponto aí para entendermos sobre o que é o Evangelho. Terceiro ponto, o Evangelho é uma mensagem poderosa que Jesus mandou pregar para todas as pessoas. E conforme 1 Coríntios 15, 3 e 4, podemos resumir em 3 fatos principais da vida de Jesus. Então, Paulo vai resumir o Evangelho em 3 fatos importantes, né? Lá em 1 Coríntios. Ele vai dizer assim, ó, por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois, o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. O que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Então, a gente pode resumir o Evangelho nesses 3 pontos principais. Então, o Evangelho, ele é a sua morte na cruz, o seu sepultamento na gruta, a sua ressurreição ao terceiro dia. Então, a gente viu que o Evangelho é uma mensagem poderosa que Jesus mandou pregar a todas as pessoas. E essa mensagem é a respeito da vida de Jesus. Vida, morte e ressurreição de Jesus. Tá bom? Então, entendendo um pouco sobre o que é o Evangelho, né, nós vamos entender a imagem aí, né, para você entender sobre o que é o Evangelho conforme 1 Coríntios 15, 3 e 4, é a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia que Jesus trouxe para a humanidade. Letra B, por que o Evangelho é boa notícia? Então você pode preencher aí, vamos entender por que o Evangelho é uma boa notícia. A melhor boa notícia que você pode receber. Porque no Evangelho, Jesus resolveu o maior problema da humanidade desde Adão até hoje. Qual que é o maior problema da humanidade? O pecado. Então, o problema do pecado e da maior consequência do pecado, que é a morte eterna. Então, Jesus resolveu esse problema. Por isso é uma boa notícia. Por isso que é uma notícia que nos dá esperança, porque ele resolveu o problema do pecado. Por quê? Número 1, você pode ir na letra B, página 50. O profeta Isaías afirmou que o pecado nos separa de Deus. Nós lemos esse texto. Nós já lemos, né, que os pecados, as iniquidades fazem separação entre nós, entre vocês e o seu Deus. Então nós, por causa do pecado, o pecado gera essa separação. Então você pode preencher aí no número 1. Então é uma boa notícia, por quê? Porque inicialmente o pecado nos separa de Deus. Né? Depois, número 2, o apóstolo Paulo, em Romanos 6:23, declarou que o salário do pecado é a morte. Nós também já lemos esse texto. Então, nós estamos vendo por que o Evangelho é uma boa notícia. Primeiro, porque o pecado nos separa de Deus, porque o salário do pecado é a morte. O Evangelho é a boa notícia porque o evangelista Mateus anunciou a vinda de Jesus para nos salvar dos pecados. Conforme Mateus 1:21, ela, Maria, dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então o Evangelho é uma boa notícia porque porque o Evangelho é a vida de Jesus e Jesus veio para nos salvar dos pecados. Então, por isso o Evangelho é uma boa notícia. 4. O apóstolo Pedro esclareceu que Jesus carregou na cruz os nossos pecados, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram curados. Então, o Evangelho é uma boa notícia porque Jesus carregou os nossos pecados na cruz. Então, o Evangelho é uma notícia fantástica que tem o poder de transformar minha vida e de fazer com que eu entenda o valor que Jesus tem. Porque ele carregou sobre si, no madeiro, os nossos pecados.
E o número 5, porque o evangelho é uma boa notícia, o apóstolo Paulo afirmou em Romanos 8:1 que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E se não há condenação, então há o quê? Salvação. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, a boa notícia para nós, que somos cristãos, que cremos no Evangelho, né, que entendemos, acabamos de ver o que o Evangelho representa, né, o Evangelho trata da vida de Jesus, e Jesus trouxe essa mensagem, essa boa notícia, essa notícia que resolve, né, o problema do maior problema, que resolve o maior problema da humanidade, que é o pecado, entende? Então, por isso o evangelho é a única solução a respeito do pecado. É a única boa notícia e a melhor notícia que nós podemos ter para resolver o problema do pecado. Porque Cristo morreu, carregou os pecados com ele na cruz, porque ele fez isso por nós, e se hoje nós não temos mais condenação. Hoje é salvação para quem está em Cristo Jesus, para quem cumpre o Evangelho, para quem obedece o Evangelho. Ok? Bom, entendendo sobre o que é o Evangelho e entendendo por que o Evangelho é uma boa notícia, o que a gente deve fazer com o Evangelho? Então, existem duas coisas que nós precisamos fazer. Estou na página 51, agora. Número 1, da letra C. O que nós devemos fazer com o Evangelho? Primeiro, conforme 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9, devemos obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo para não sofrermos a separação eterna da presença de Deus. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. E a primeira delas é a obediência. Olha lá, 2 Tessalonicenses, você pode ler desde o capítulo, do versículo, eu anotei aqui, se você quiser ler, lê desde o versículo 5 ao 10, né, de 2 Tessalonicenses, mas eu coloquei só essa parte para você entender, ó. E que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor, Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então eu preciso obedecer ao Evangelho, porque Paulo está falando aqui para os Tessalonicenses que se eu não obedecer ao Evangelho, eu vou sofrer penalidade da eterna destruição. Eu vou ser banido da face do Senhor e da glória do seu poder se eu não obedecer esse Evangelho. Mas não só aqueles que não obedecem. Antes ele fala, contra os que não conhecem. Não somente os que não obedecem, mas aqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao nosso Senhor Jesus, ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, essa é a penalidade que eu vou sofrer se eu não obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Eu vou ser eternamente separado, eu vou ser banido da face do Senhor, tá bom? Então, primeira coisa com o que nós devemos fazer com o Evangelho. Qual é a segunda coisa? Então, vamos lá. Conforme Marcos 16:15, nós já lemos, devemos pregar o Evangelho para que outras pessoas também creiam em Jesus e sejam salvas. Então, e disse-lhes, Jesus está falando, vão pelo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, essas são as duas coisas que nós devemos fazer com o Evangelho, tá bom? Nós devemos obedecer ao Evangelho e nós devemos pregar o Evangelho para outras pessoas, para que elas conheçam a vontade de Deus e para que elas tenham o desejo de obedecer a Deus. Tá bom? Bom, então vamos para o último ponto desse estudo, que é a letra D, que é como eu obedeço ao Evangelho. Então, o que nós devemos fazer com esse Evangelho? Nós vimos, são duas coisas. E agora nós vamos ver
que eu devo fazer para obedecer? Eu entendi que o Evangelho é uma mensagem importante, eu entendi que o Evangelho é uma mensagem, uma boa notícia, eu entendi que o Evangelho se resume na vida de Cristo, eu entendi que o Evangelho é uma mensagem que Cristo trouxe, mas como eu obedeço esse Evangelho? Eu vou obedecer esse Evangelho através do batismo nas águas. Então, vamos ver o valor e a importância do batismo. Eu vou obedecer a esse Evangelho, cumprindo esse Evangelho de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos ver a importância e o valor que o batismo tem para a obediência do Evangelho. Vamos lá. O apóstolo Paulo agradeceu aos cristãos de Roma porque eles obedeceram de coração a forma de doutrina que receberam. Essa forma que Paulo se refere é a única forma de alguém obedecer ao Evangelho e ser salvo, a qual acontece quando a pessoa nasce de novo da água e do Espírito, ou seja, no batismo. A Bíblia diz há um só batismo e mostra o exemplo de 12 discípulos que já haviam sido batizados por João Batista no Rio Jordão, mas que foram batizados de novo porque o primeiro não foi válido. Portanto, o batismo, para ser válido e bíblico, exige o seguinte. Então a gente vai ver 3 passos para entender para que o batismo seja válido e bíblico. A gente vai ver quais são os passos, né? Para entender o que a Bíblia mostra a respeito do batismo. Então eu vou ler esses textos inicialmente, antes de nós entrarmos nos 3 pontos, que são esses textos que está aí na sua apostila, no início dessa introduçãozinha que eu acabei de ler. Romanos 6,17, mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. Então, a gente acabou de ler esse texto, né? Paulo está agradecendo aos cristãos, como eu acabei de ler em cima, porque eles obedeceram de coração a forma de doutrina que receberam. Eles não inventaram nada, eles não acrescentaram nada, eles não disseram achismos, eles apenas cumpriram, obedeceram da forma como foi dada por Deus. E nós vimos que a pessoa precisa nascer da água e do Espírito, né? Ser batizado, ou seja, no batismo. E a Bíblia diz que há um só batismo. Paulo falou isso em Efésios 4:5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Paulo está escrevendo isso para os Efésios, né? E isso é um problema até hoje para você pensar, porque existe hoje no meio denominacional várias pessoas que falam, eu fui batizado pela revelação, eu sonhei e não sei quem batizou, eu fui no monte, orei e fui batizado, né? Fui batizado pelo Espírito, eu fui batizado com aquilo, eu fui batizado daquele outro. Mas quando nós vamos para a palavra, né, a gente vai entender que o Evangelho é uma coisa séria. É dentro daquele ponto que nós falamos sobre os passos para uma pessoa ser salva. Nós estamos tratando sobre vidas humanas. Estamos tratando sobre vida ou morte. Então precisa ser falado a verdade, precisa ser falado o que Deus quer na palavra de Deus. E na Bíblia, nós vamos ver que existe somente um batismo. Um só batismo, que todos nós precisamos cumprir igualmente. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais especial do que ninguém aqui, para receber um batismo diferente. Porque na Bíblia nós não vamos achar um batismo diferente. Mas nós vamos falar lá no final, quando nós chegarmos ao ponto de falar sobre o Espírito Santo, que existia o batismo com o Espírito Santo, que foi o que os apóstolos receberam em Atos 2. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Aqui nós estamos falando do batismo nas águas, né, que todo mundo precisa passar para ser salvo. Bom, quando chegarmos do batismo do Espírito Santo, vamos falar com calma lá no final, né? É no final do curso que nós vamos falar sobre isso. Mas aqui nós estamos falando sobre a importância do batismo nas águas, nascer de novo da água e do Espírito. Palavras de Jesus, lá em João 3, quando ele falou para Nicodemos, esse é o batismo que nós devemos cumprir, que faz parte do Evangelho,
né, que mostra a verdadeira obediência ao Evangelho. Então nós vamos ver que existe só uma fórmula, um só jeito de realizar o batismo e o que envolve o batismo, o que acontece quando eu me batizo. Então a gente vai ver isso com calma, tá bom? Bom, então eu coloquei o texto de Atos 19, que é o texto que eu acabei de falar assim, que ali no ponto, a Bíblia diz que há um só batismo e mostra o exemplo de 12 discípulos, lá em Atos 19, que já haviam sido batizados por João Batista no Rio Jordão, mas que foram batizados de novo porque o primeiro não foi válido. Então vamos ver com calma. Atos 19. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: Então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: O batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, porém, tendo ouvido isso, foram batizados no nome de Cristo Jesus, do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falaram em línguas como profetizaram. Eram ao todo 12 homens. Um exemplo muito claro para dizer que o batismo deles, no momento lá de João Batista, era para arrependimento, né? Para que eles pudessem crer naquele que iria vir, né? Mas o batismo que gera a salvação é o batismo que Cristo pregou. Então, por isso que é falado que o primeiro não foi válido. Foi necessário, mas não válido para gerar a salvação. Por isso, quando Paulo explicou para eles, eles não argumentaram e disseram: agora que você explicou para nós, a gente entendeu, então a gente está salvo. Não. Opa, então a gente entendeu o que aconteceu, então vamos ser batizados da forma correta, segundo a mensagem de Cristo. Então eles foram batizados no nome de Jesus Cristo, conforme Marcos 16. Paulo batizou esses homens conforme Marcos 16, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eles foram batizados, ok? Né? Segundo a mensagem, segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Né? Um exemplo aí para vocês, para mostrar a importância do batismo. Eles precisavam ser batizados e foram batizados, tá bom? Então, vamos lá sobre... Então, portanto, o batismo, para ser válido e bíblico, exige o seguinte. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o batismo. Número 1, página 51. Vamos lá. Conforme Marcos 16, 15 e 16, nós já lemos, antes de ser batizada, a pessoa precisa ter a idade e a capacidade mental para ouvir, compreender e crer em Jesus. Já lemos essa passagem. Jesus falando: vão pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Como é que eu quero pregar o evangelho para uma criança? A pessoa precisa entender o que ela está fazendo. O batismo é importantíssimo. Por isso eu preciso obedecer ao evangelho e ser batizado. Mas, se uma criança não entende, como ela pode ser batizada? Se ela não entende a mensagem, vai ser batizada pelo quê? E com o quê? Com qual propósito? Né? Então a pessoa precisa ter idade, não existe uma idade certa, mas ela precisa ter idade suficiente e capacidade para entender a mensagem do evangelho, compreender essa mensagem, entender o valor dessa mensagem e ser batizada. Para ela entender, ela precisa ter esse discernimento. Se ela não entende, se uma pessoa não entende o que ela está fazendo, se eu fui batizado e não entendi porque eu estava fazendo, então eu errei. Eu só tomei um banho. Eu só entrei numa água e me afundaram lá dentro. Se eu não entendi o porquê eu estava fazendo, desculpa, não teve validade. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Eu preciso, naquele momento em que eu estiver lá, prestes a ser mergulhado, entender por que eu estou fazendo isso, qual que é o propósito disso. Se eu não entender o que envolve tudo, eu vou estar tomando banho. Então,
precisa ter essa capacidade para ouvir, para entender, para uma pessoa ser batizada. 2. Conforme Atos 2:38, 22:16 e 1 Pedro 3:21, o batismo bíblico é para a pessoa receber perdão dos seus pecados e o Espírito Santo. Pedro falou em Atos 2:38, arrependam-se, quando ele está lá pregando inicialmente, né, a primeira pregação dele depois da ascensão de Cristo, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos seus pecados, para perdão de pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, a gente vai ver também em Efésios que existe somente um Espírito, e eu só vou receber o Espírito de uma forma. E nós vamos ver isso no final do estudo, quando falarmos sobre o Espírito Santo. Ok? A única forma de eu receber o Espírito Santo é através do meu batismo. Pedro falou, se existe somente um Espírito, qual que é a única forma de eu receber o Espírito Santo? Através do batismo. E no batismo, o que envolve o batismo? Cada um de vocês, ele pede primeiro, arrependam-se. Lembra dos passos? Eles creram na mensagem, se arrependeram, e Pedro falou, sejam batizados em nome de Cristo Jesus para ter o perdão dos seus pecados. Então, o perdão dos pecados acontece no momento em que a pessoa é batizada, no momento em que ela é lavada dos pecados e levanta como uma nova criatura. Aí ela vai se tornar uma nova criatura. E aí os pecados são perdoados no ato do batismo. E vocês receberão o quê? O dom do Espírito Santo. Então o batismo, o que o batismo envolve? Temos que ser batizados inicialmente pelo nome de Jesus, para a remissão de pecados. Então, no ato do batismo, eu tenho a remissão de pecados e eu recebo o dom do Espírito Santo. Atos 22:16, Paulo está falando, contando a história da sua conversão, ele disse, e agora, o que está esperando? Quando Ananias falou, levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então, mostrando também que o batismo, a importância que o batismo tem para perdão de pecados. O batismo, no ato do batismo é que o pecado é perdoado. E 1 Pedro 3:21, o batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês. O batismo é o que salva. Faz parte do plano de salvação. Não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo para uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Então, o batismo corresponde a isso que Pedro está falando. O batismo tem um significado gigantesco e que gera a salvação em nós. E o que envolve o batismo? Perdão de pecados e receber o Espírito Santo. 3. Terceiro ponto, se você conseguiu preencher, pode preencher as lacunas vermelhas aí, tá bom? 3. Conforme Romanos 6:1-7 e Colossenses 2:12, fica claro que a forma bíblica do batismo é por imersão, o qual sinaliza um sepultamento da velha criatura no batismo, o qual simboliza um sepultamento da velha criatura. Ponto. No batismo, a pessoa morre com Cristo, é sepultado com Cristo e ressuscita com Cristo para começar uma nova vida. Então o batismo é importante, porque no batismo eu participo de Cristo, com Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Paulo falou isso em Romanos 6. Ele diz ali, Paulo falou em Romanos 6:1-7, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, que já morremos para ele está falando para irmãos, para cristãos. Ou seja, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ele vai dar o exemplo, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele, como? Na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição.
Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Então, quem morreu está justificado do pecado. Como eu morro? No meu batismo. Porque eu vou partilhar com Cristo a sua morte, da sua ressurreição. Então, por que o batismo é uma imersão? Primeiro, a tradução de batismo é imersão. A tradução literal da palavra é imersão, né? Por que é uma imersão? Porque quando nós mergulhamos uma pessoa, é como se ela fosse sepultada, e quando ela levanta, é como se ela estivesse sendo ressuscitada. Uma nova criatura. Então, Jesus falou, a pessoa precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Então, ela nasce uma nova criatura. Sai da água. Então, eu preciso partilhar disso com Cristo, junto com Ele. Então, eu preciso participar da morte de Cristo junto com Ele, através do batismo, para que eu possa ser salvo. Então, eu preciso entender a importância disso. E se eu não entendi isso no meu batismo, desculpa, eu só tomei um banho. Eu preciso entender que, conforme Romanos, Paulo está falando, eu preciso tem que ser semelhante. Fomos unidos com ele na semelhança de sua morte. E, sendo com ele unidos na semelhança da sua morte, certamente, Paulo falou, seremos também na semelhança de sua ressurreição. Então eu preciso ter esse ato. Mergulhar como se eu estivesse sendo enterrado, e quando eu levantar, eu estou me ressuscitando, tornando uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que se fizeram novas. Nova criatura, perdão de pecados, pecados limpos, lavados, como a gente já viu. Então, eu me torno uma nova criatura. Portanto, o batismo, para ser válido, o batismo Portanto, é no batismo que a pessoa obedece ao Evangelho. Estava repetindo a frase lá de cima, mas é no final do ponto 3 aí. Portanto, é no batismo que a pessoa obedece ao Evangelho. Então, eu preciso obedecer ao Evangelho, da forma que Cristo determinou em sua palavra. Se eu não entendi o propósito do meu batismo, eu tomei um banho, então eu preciso entender o porquê eu fui batizado. Tá bom? O que Jesus fez? Morrendo, sendo sepultado e ressuscitado, é o que eu preciso, é o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer, segundo o texto que nós acabamos de ler de Romanos 6, né? Nós acabamos de ler, nós participamos de Cristo. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele. Sepultados com ele na morte por meio do batismo, e a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, também andemos em novidade de vida. Então, eu obedeço ao Evangelho, fazendo da mesma forma que Jesus fez. Jesus morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou. Eu, através do batismo, vou morrer para esse mundo, vou ser sepultado e vou ressuscitar uma nova criatura com meus pecados perdoados e vou receber o dom, o selo do Espírito Santo em minha vida. Vamos falar mais sobre o Espírito Santo lá na frente, tá bom? É no batismo que você obedece ao Evangelho de Jesus Cristo, nasce de novo e começa uma nova vida, começa uma vida nova com Cristo, se une a Cristo e é acrescentado ao reino de Deus e à igreja de Cristo. No final de Atos 2, lá, os que iam sendo batizados, Deus acrescentava essas pessoas ao reino. Romanos 6:17, mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Então, essa foi a forma de ensino que Paulo transmitiu para eles, mostrando a importância do batismo, mostrando que da mesma forma que Cristo fez, eu preciso fazer. Se você já desceu as águas, mas com outro propósito, ou não entendendo o propósito pelo qual você estava indo às águas, de outra forma ou com outro entendimento, né, precisa urgentemente ser batizado, segundo o entendimento bíblico. Então essa é a minha exortação para você. Se você não entendeu,
Se você ainda tem dúvidas, então essa é a forma que você precisa fazer, da forma certa, ok? Segundo a palavra de Deus. Se eu batizei pelos motivos errados, se eu batizei sem entender realmente o propósito, se isso não foi explicado para mim antes de eu ser batizado, me perdoe, mas você tomou um banho, só jogaram água em você. Você precisa ser batizado entendendo o propósito do batismo. Ou seja, a decisão é sua, né? A decisão está nas suas mãos. Então, espero que você reflita, entenda, pense sobre esse assunto e que você possa continuar sendo exortado através da palavra de Deus e que isso possa ser uma exortação, possa ser uma motivação para você continuar seguindo a Deus. Mas, se você ainda não cumpriu, exorto você com amor, para que você reflita sobre isso e tome a sua decisão com Cristo Jesus ainda hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? E que Deus abençoe a sua vida, seu direcionamento, suas decisões e fique com Deus. Até a próxima aula.